Oi, oi, gente! Cá estou eu, Carol Diamond, trazendo para você mais uma lição do livro Um Curso em Milagres. Hoje a gente está na lição número 13 e depois você conta para mim aqui como está sendo aí o seu processo, o que você está sentindo de estar fazendo as lições, o que você... Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Aqui é a Carol Diamond. Eu estou fazendo com você as lições do livro O 100, Um Curso em Milagres. Hoje a gente está na lição número 13 e nesse passo a passo, 365 dias, a gente vai caminhar aqui juntas, né, e fazer todos esses exercícios para trabalhar nessa transformação interna, para que a gente possa vivenciar esse movimento expansivo da nossa consciência. Então, fica firme aqui comigo, porque a gente ainda tem uma caminhada pela frente. Hoje a gente está na lição número 13, já te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar com as pessoas que você sente que vão gostar, seguir aqui o canal, seguir lá no YouTube também, se inscrever, ativar o sininho para receber as próximas mensagens e juntas a gente vai indo, fazendo esse lindo passo a passo, tá bom? Gente, então vamos começar na lição número 13, que ela fala: um mundo sem significado gera medo. A ideia para o dia de hoje é realmente uma outra forma da precedente, exceto pelo fato de ser mais específica em relação à emoção despertada. De fato, um mundo sem significado é impossível. Nada sem significado existe. Todavia, disso não decorre que não pensarás que percebes algo que não tenha significado. Pelo contrário, estarás particularmente propenso a pensar que o percebes. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. Representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro, quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado provê. Gente, vamos lá. Vou recapitular aqui mais um pedacinho, porque ainda tem um pedaço, mas para não ficar muito confuso, vou ir destrinchando aqui o que está querendo dizer. Primeira coisa que a gente precisa trabalhar em desconceituar tudo aquilo que a gente já conceituou na vida, tudo aquilo que a gente já recebeu, já pré-estabeleceu como algo, né, que gera aquele formato, aquele tipo de pensamento, aquele sistema nas nossas organizações. Então aqui, um mundo sem significado é impossível. E ela está falando, um mundo sem significado gera medo. Mas um mundo sem significado é impossível. Nada sem significado existe. Todavia, disso não decorre que não pensarás que percebe algo que não tenha significado. Né? Você não vai pensar que você está percebendo aquilo que não tem significado. Pelo contrário, você está particularmente propenso a pensar que percebe aquele mundo sem significado. O reconhecimento da falta de significado desperta uma ansiedade em todos os separados, tudo aquilo que está separado, que não é a unicidade. Representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro, quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado provê. Então, o que é do ego, que você já mistificou aí no seu sistema, né, na sua programação, que vem do ego, tem aquele significado do ego. Quando você tira esse significado, quando você esvazia a mente, esvazia o subconsciente, né, entre aspas, porque talvez isso, né, não seja algo tão simples, mas quando você retira essa programação que está rodando no seu sistema, vai vir aquela programação com o significado da essência, o significado do seu eu maior, do seu eu superior. Então, aparentemente, um mundo sem significado não existe, mas a gente precisa retirar o significado de todas as coisas para que você dê o significado
que vem da sua divindade, da sua parte mais elevada, tá? Então vamos lá. O ego se lança freneticamente para lá estabelecer as suas próprias ideias, amedrontado que, de outra forma, o vazio possa ser usado para demonstrar a sua própria impotência e realidade. Então o ego está ali na concorrência para dar o significado às coisas a partir do medo. O ego vai sempre gerar a partir do medo. E somente nisso ele está correto, tá? Então, o ego, ele está ali freneticamente, querendo colocar suas próprias ideias de forma amedrontada, que o vazio demonstra a sua própria impotência e irrealidade. É essencial, portanto, que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e a aceitá-lo sem medo. Você reconhece aquilo que é sem significado e aceita, sem o medo, porque aí você coloca o quê? A essência, a sua parte maior. Esse conceito vem através do amor, que é o seu eu maior. Se estiveres amedrontado, é certo que dotarás o mundo com atributos que ele não possui e o apinharás de imagens que não existem. Por isso, a gente precisa retirar todo esse lixo, toda essa programação. Deixar tudo sem o significado que foi pré-estabelecido desde que você começou a receber suas programações, para que você dê um novo significado, um novo sentido, que é o sentido sem o ego, sem o medo. Se estiveres amedrontado, é certo que dotarás o mundo com atributos que ele não possui e o apinharás de imagem que não existe. Para o ego, as ilusões são dispositivos de segurança, assim como tem que ser para ti. Não te igualas ao ego. Tá? O ego vai estar sempre ali, através das ilusões, buscando uma certa segurança. E você não pode se igualar ao ego, porque o objetivo principal do livro é você sair do ego e ir para o eu maior, para a essência. Os exercícios para o dia de hoje, que deverão ser feitos cerca de 3 a 4 vezes, por não mais cerca de 1 minuto de cada vez, devem ser praticados de um modo um pouco diferente dos precedentes. Com os olhos fechados, repete a ideia de hoje para você mesmo. E aí depois você abre os olhos e olha lentamente ao seu redor, dizendo: estou olhando para um mundo sem significado. Então, de olhos fechados, você vai falar: um mundo sem significado gera medo. E de olhos fechados você vai repetindo essa mensagem: um mundo sem significado gera medo, um mundo sem significado gera medo. E depois você abre os olhos e fala: eu estou olhando para um mundo sem significado. Repete essa declaração para ti mesmo enquanto olha à sua volta. E então fecha os olhos e conclui com: um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. O seu ego competindo com a essência. Podes achar difícil evitar resistência de uma forma ou de outra a essa declaração conclusiva. Você pode ficar resistindo a declarar isso, porque competir com Deus é algo que a gente, é muita coisa, são muitas camadas, Mas qualquer que seja a forma que essa resistência tomar, lembra-te que estás realmente com medo de tal pensamento por causa da vingança do inimigo. Não se espera que acredites nesta declaração a esta altura e provavelmente a descartarás como prepóstera. Contudo, observa cuidadosamente qualquer sinal de medo manifestado ou reprimido que ela possa despertar. Essa é a nossa primeira tentativa em declarar uma relação explícita de causa e efeito de um tipo que tu ainda és muito inexperiente em reconhecer. Não te detenhas na declaração conclusiva e tenta nem pensar nela, exceto durante os períodos de prática. No momento presente, isso será suficiente. Então, não fica aqui nessa declaração conclusiva, durante o dia, você vai fazer ela somente nos momentos da prática. Um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. Tá? Só depois que fizer toda a prática, essa declaração conclusiva deve ser feita. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai fechar os olhos e vai ficar repetindo, sentindo essa frase. Um mundo sem significado gera medo. Depois que você sentir que já deu ali mais ou menos esse período de 1 minuto, você vai abrir os olhos e começar a olhar à sua volta e falar: eu estou olhando para um mundo sem significado. E vai olhando e repetindo por mais um tempinho, que você sentir que é confortável o suficiente.
E aí depois, para concluir, você fala: um mundo sem significado gera medo porque eu penso que estou em competição com Deus. E aí a gente entra nessa conclusão, tudo vai fluir. Minha gente, é isso, fico por aqui. Um beijo grande, obrigada pela sua companhia e vamos juntos. Lembra de curtir, lembra de se inscrever. Amanhã a gente volta com a lição número 14.